Olá, pessoal! Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Que bom estar em mais essa live na companhia de vocês. E o tema de hoje é: você já ouviu falar em internacionalização de empresas? Hoje nós trazemos esse tema aqui dentro da área de gestão e negócios para a gente desmistificar esse tema e, quem sabe, você seguir uma profissão relacionada a isso. Temos uma especialista na área que vai tratar essas questões. Caroline Oliveira, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui na live de hoje e trazer sobre um tema relacionado à internacionalização de empresas. É isso mesmo? Seja bem-vinda. Olá, Elaine, obrigada pelo convite. É isso mesmo, hoje que a gente vai tratar sobre esse tema de internacionalização de empresas. Parece um tema complexo, né? Estranho, grande, mas a gente vai desvendar tudo ele aqui hoje, não se preocupe. Exatamente, eu quero que a gente estava falando, né, isso nos remete aí ao tema que é cruzar fronteiras, né? Então, vamos tratar dessa questão da internacionalização da empresa, de cruzando fronteiras. Como é essa jornada? E eu tenho certeza que você vai trazer aí como especialista na área um aprofundamento muito bom para que nós possamos aí desmistificar essa questão da internacionalização de empresas. E comece nos contando assim, até respondendo essa questão, né? E eu provoquei aqui no início a questão de, alguém já ouviu falar em internacionalização de empresas? Eu acho que dava para você nos ajudar aí nesse início. Então, pessoal, a grosso modo, internacionalização de empresa parece um nome chique, mas é um processo, então, de uma empresa adentrar num comércio internacional, né? Começar a vender lá fora. Bem informalmente explicando para vocês é isso. E para fazer isso é feita uma série de procedimentos, planejamento, né? Porque também tem que levar em conta os custos, a possibilidade, a capacidade da empresa em iniciar esse processo de internacionalização do seu negócio. E a gente tem várias estratégias para ser feito, né? Não é assim, né? Vou começar a vender. Pronto, não, né? Então a gente tem. Geralmente é um profissional que irá acompanhar essa empresa, né? Um serviço que possa ser terceirizado. Eu recomendo ser feito dessa forma, né? Às vezes a gente pensa, não quero gastar, principalmente a figura do empresário, não quero gastar com consultor. Mas às vezes é fundamental, porque às vezes você vai ter um prejuízo lá na frente que você pode evitar quando você faz, então, um planejamento antecipado, principalmente quando é feito com um profissional desta área. Vamos, então, adentrar as principais estratégias de internacionalização de negócios. Estou falando aqui, antes de eu começar, esse é um processo feito por empresas, né? Pessoas jurídicas. Porque eu sempre tenho indagações com meus alunos. Professora, eu comprei uma blusa, eu comprei um celular lá no site da China. Eu tinha importação. Eu sei como é fazer. Só que ali a gente está lidando com compras físicas. Você comprou uma unidade, né? O máximo que você conseguiu, às vezes, é 5 se o seu produto não foi barrado. Mas isso é um tema polêmico, mas a gente pode ser e que dá outra live a gente falar daí da pessoa física comprando e recebendo a taxação. Principalmente, né, agora que a gente tem novas regulamentações sobre isso, né, compras de pessoas físicas, né, qual que é a cota permitida, tem a questão lá dos $50, como que eu faço, se eu for para a fronteira e no Paraguai, o que acontece? Mas isso é um assunto para uma próxima live, é um assunto legal. Fica o convite já. Um assunto legal, um assunto polêmico, né? Então, voltando então para a internacionalização de empresas, né? Empresas que vão comercializar mais que um produto, né? Várias unidades, né? Então, a gente pode começar, né? Geralmente começa ali num pequeno lote. Então, essa empresa escolhe um país X que queira iniciar seu processo de internacionalização, começa então comercializando um produto, né? Por exemplo, a gente sempre tem o case da Havaianas, então escolher um país lá na Europa, então não comercializou todos os tipos de produto, era uma Havaiana só simples, e então ele adentrou ali com esse pequeno lote. Ali ele pode entender como funciona, se o seu produto vai ter uma aceitabilidade pelo mercado. É um outro mercado, é uma outra cultura, são outros costumes, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. São outros hábitos, outros climas também, né?
E ali ele começa, então, esse processo de internacionalização por essa primeira etapa, né? Esse processo de você poder exportar pequenos lotes, ou também importar pequenos lotes, também para ver se o produto estrangeiro faz sentido no mercado doméstico, se ele é rentável, se o custo dele, se o preço dele tá bom. E feito isso, viu que está tudo certo, aí pode então expandir suas operações para outros países ou aumentar o seu lote comercializado. Uma outra estratégia muito utilizada são as franquias. As franquias a gente vê sempre ela sendo empregada pelas redes de fast food. É uma forma de internacionalização de negócios, né? A gente pode dizer que a mais famosa que é o McDonald's. O McDonald's tem, assim, uma grande... Em vários países tem McDonald's, né? Perfeito. São poucos os casos, assim, claro que tem países que não tem McDonald's, né? E tem até uma brincadeirinha nas relações internacionais, que é o país que não tem McDonald's tem guerra com os Estados Unidos. Mas isso é um mito, gente, é uma brincadeira. E então é uma forma da empresa então se colocar em outros países. E como que acontece as franquias? A empresa ela cede a franquia, né? Ela é uma forma que ela paga, né? Eu posso comprar a franquia e ali quando eu compro a franquia eu recebo todo o know-how da empresa. Olha, o processo de produção dos hambúrgueres vão ser dessa forma, a gente vai essa é a matéria-prima que a gente utiliza, você vai pegar isso tudo montado, vem tudo pronto para você só abre lá o logo, tudo, você só abre lá e começa a atender. Então, esse é um processo então, que você está vendendo uma marca que é uma marca estrangeira no seu país. E também tem as licenças, que é a mesma nuance das franquias, só que não tem esse know-how das franquias, né? O que a licença faz? A licença, ela permite que você comercialize uma marca, ou um slogan, uma imagem, por exemplo, camisetas da Marvel. Então, tem que ter licença para vender as camisetas da Marvel. Então, é um processo ali de negociação para você ter essa autorização de vender essa marca, né, da Marvel. E agora a gente já adentra as estratégias mais hardcore, né? As estratégias já são mais agressivas, assim, no ponto de vista de negócio, né? Porque sempre tem aqueles investimentos mais seguros e investimentos mais agressivos, né? Geralmente os investimentos mais... Eu falo agressivo, mas os investimentos mais ousados, que dá você gasta mais, né, dinheiro, você normalmente acaba, por conta dos riscos, recebendo um pouco mais, né? Ou às vezes também é só você também possa perder também comparado aos investimentos mais seguros. E aí a gente tem a Joint Ventures, que é uma estratégia de você fazer uma cooperação. A grosso modo, assim, uma empresa, por exemplo, tem uma empresa do Chile, que eu sou muito amiga, que a gente fabrica junto, peça para automóvel, então a gente quer expandir nosso negócio para um outro país que é a Argentina. Então a gente faz assim, vamos fazer então esse processo junto? É um trabalho em grupo. Então a pessoa, eles se reúnem, estou explicando bem informalmente, tá, gente? Sim. Aqui com o Neo mas normalmente isso acontece em empresas automobilísticas. Você se junta, né? E vão os dois para esse país explorar lá esses países. E o que acontece? Você divide, então, os custos, os riscos, né? E os lucros também. Isso é muito utilizado em países em desenvolvimento. Então, empresas, assim, que queiram explorar países em desenvolvimento por conta de oportunidades, eles vão... Perdão, as empresas em desenvolvimento, às vezes não têm tantos recursos, eles vão, então, de uma maneira mais cooperativa para outros países, né? O mesmo acontece também na maneira inversa. E aí também temos o investimento direto estrangeiro, que é a forma mais incisiva de internacionalização, é quando uma empresa mesmo, ela decide investir lá no país, né, montar, por exemplo, também acontece muito nas empresas automobilísticas, ela monta, então, sua planta lá no outro país. Então, ela vai assumir custos de construção, vai assumir custos de contratação de mão de obra, vai assumir custos de licenciamento, regulamentação, e costuma, né, geralmente, ela tem uma autonomia muito grande no processo, então ela sabe muito bem, geralmente é feito tudo planejamentos, né, antes, né, para fazer um investimento direto estrangeiro, né, porque vai bastante dinheiro nesse processo. Então, ela faz esse estudo e ela faz esse investimento por conta própria, né. Muitos países assim se aproveitaram desse momento, né, no final ali do século XX,
Metade também, muitos países em desenvolvimento utilizaram o investimento direto estrangeiro para o seu processo de industrialização, né, construção de outras fábricas de multinacionais em seus países, que se investiam, principalmente para atender, conseguir mão de obra mais barata, às vezes também licenças também mais flexíveis. Então, países multinacionais têm ali dispersas suas produções para outros centros produtivos, e nesses centros produtivos estão os países em desenvolvimento, sobretudo ali na Ásia e na América Latina. E assim, elas são essas estratégias de internacionalizações, gente. É um processo bem legal, né, de se fazer, né, muito. Porque você tem que levar em conta vários fatores. Eu tô falando assim nessas questões mais técnicas, né, mas você tem que levar questões assim, levar em consideração cultura, língua, hábito, costume. Eu citei o exemplo do McDonald's, né? Porque McDonald's a gente sempre vê McDonald's espalhado pelo mundo, né? Pelo mundo. Que até virou até os hambúrgueres viram até uma questão de gastronomia global. Porque é isso que acontece com empresas multinacionais de grande alcance, né? Os seus produtos acabam sendo produtos globais, né? Coca-Cola, assim, então... Eu acho até interessante... Desculpa, Carol. Eu acho até interessante deixar um desafio aí para os alunos que busquem na internet, né, só lá no buscador, cases também que não deram certo num processo de internacionalização. Como você falou, né, essa questão dos países, culturas diferentes, climas diferentes. Tem cases, por exemplo, de internacionalização que deram, assim, no começo errado, entre Brasil e Portugal, por exemplo, por acharem que são países muito similares. Ah, não, a língua é a mesma, falamos tudo igual, indo para lá, o produto que eu tenho aqui no Brasil é só inserir lá em Portugal e aí nós estamos fazendo. E na verdade não, né? Se a gente estiver falando de roupas, são outros, como você falou, tem o clima, tem a cultura, tem a pele. Vamos pensar, se nós estivermos falando de creme, de perfume, a pele, né? Tem toda uma etnia aí que é diferente em relação, né, a toda uma descendência. Então, há necessidade realmente de conhecer o país como um todo, para você não ter que dar um passo para trás depois, rever essas estratégias. Você trouxe aí, né, essa questão dessas estratégias, para depois e é lógico, não só estratégias mais focadas a empresa só no consumidor, mas nas regulamentações, em toda essa questão de entrada e saída do país. Isso é muito importante, esse entendimento, para não tá. Então, fica esse desafio aí para os alunos a buscarem cases aí na internet, aí nos sites de busca, sobre questões que não deram certo num processo de internacionalização, e aí isso é bastante importante. Mas indo para o nosso final aqui, Carol, nossa, foi muito gostoso assim, falar sobre isso, porque é algo que nós, como consumidores finais, às vezes não entendemos a amplitude de uma internacionalização de uma empresa. Porém, nossos alunos, nossas alunas precisam desse entendimento. Ou irão trabalhar em empresas desta forma, ou serão empreendedores, ou estarão, né, em órgãos que realmente trabalham com essa internacionalização. Então é muito importante estar a par de tudo isso. Mas quais são os cursos aqui da faculdade, da Gran Faculdade, Carol, para a gente poder ir para o nosso finalmente, que os alunos poderiam ter um aprofundamento, então, tanto teórico quanto buscar a prática pelos materiais complementares em relação à internacionalização de empresas? Bom, Elaine, os cursos que vão tratar desses temas são cursos mais voltados para a área internacional, porque é preciso ter essa análise internacional desse profissional. E na Gran a gente tem um curso de comércio exterior que eu faço parte desse curso, né, que eu que montei ali a estrutura do curso. E então eu me preocupo muito porque a minha formação é nessa área de relações internacionais.
Então, eu me preocupo muito de trazer essa visão do internacional para o aluno, para ele poder fazer análise, né? Não somente na questão econômica, mas também trago também outros temas para o aluno também entender também como que funciona ali a estrutura das relações internacionais, do comércio internacional, da economia internacional. Então, a gente tem bastante disciplinas nesta área. E o GRAM, ele nem sempre é assim, né, Elaine? E o GRAM, eu sou, na equipe, eu sou a única que tem a formação em relações internacionais. E o GRAM investiu porque ele sentiu a necessidade de também ter conteúdos voltados para esse campo de atuação, Perfeito. de ensino. E só terminando o que você falou da sua fala lá sobre a internacionalização de Portugal, só para fazer rapidinho, que eu acho que eu já estou estourando o tempo, é que muito que você falou da sua fala corrobora com uma das teorias de internacionalização de empresas, que é a teoria de escalas ou de Uppsala, em que diz, né, que o primeiro contato nesse processo de internacionalização de empresas é justamente para ir para países que são mais próximos culturalmente com vocês, né? Não significa que vai dar certo, né? Que às vezes também outros fatores, outras variáveis que acabam afetando esse processo. Então, é porque o desconhecido, o exterior, ele gera medo nas pessoas. Isso também reflete nas decisões das empresas, né? A gente tem medo, né, de ir para o exterior, porque é uma coisa diferente na nossa casa, né? Diferente do nosso país. Então, a gente procura, então, de acordo com a teoria de Uppsala, a gente procura, então, países que se assemelhem a nós, né? Culturalmente, pode ser países vizinhos, que possa reduzir, então, uma distância geográfica, países também que têm a língua parecida com a nossa, ou a língua como Portugal, português, né? E aí também não necessariamente significa que vai dar certo, né? Mas a teoria, ela tenta entender, né, como é feito esse primeiro passo, né? Qual é a escolha, principalmente qual é a escolha do primeiro destino de exportação, o primeiro destino da onde se escolhe também importar produtos, né? E terminando, então, a minha fala, porque eu acho que eu já estourei nesse tempo, então, o aluno ou alguém que se interessar por essa área, sugiro, então, ir para a área voltada ao comércio exterior, que vai abarcar mais questões, né? A gente vê no nosso curso, a gente vê marketing internacional, a gente vê supply chain, a gente vê várias outras questões além da internacionalização de empresas também, que esses temas também impactam nesse processo. Então, é bem legal. E fica o convite aqui, Carol, porque você trouxe, nossa, muitas informações a respeito desse processo de internacionalização que mostram que essa jornada realmente é incrível, que vale a pena se aprofundar e que aqui nos cursos da Gran Faculdade, né, principalmente no curso de Comércio Exterior que você citou e que você tem esse curso com tanto carinho e realmente é uma área que está em ascensão, eu digo para os nossos alunos e alunas assim que teremos mais lives a respeito disso, justamente para desmistificar essa questão do comércio exterior e realmente os alunos poderem ter mais uma opção profissional. Caroline, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E então, prezados alunos e alunas, que aula, que momento quando nós trouxemos aqui a teoria ligada à prática, isso é muito importante para o nosso dia a dia, para que a gente possa realmente se aprofundar. E esse desafio fica, busquem nas redes sociais, nas redes de busca, quais são, né, os países em relação a essa teoria que ela trouxe, né, que é essa teoria por estágios, então, para que a gente possa entender um pouco mais, que a gente possa se aprofundar e poder decidir aí sobre um futuro profissional. Um abraço, gente!